Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre o reajuste do salário mínimo e principalmente o reajuste das pessoas que ganham acima do salário mínimo e recebem aí a sua aposentadoria, os seus benefícios pelo INSS. O foco principal aqui é trazer orientações e principalmente percepções para que a gente possa, se ainda não aposentado, se planejar, se organizar, e para aqueles que já estão aposentados, já trazer aqui de alerta e observação que vai precisar mudar aí o seu mecanismo, o seu processo de manutenção da sua vida. Perfeito? Então, recentemente, a gente sabe que teve um aumento do salário mínimo, saindo de 1.320 para 1.412. Esse aumento representa, em termos percentual, um ganho aí de 6,97%. Ou seja, quando comparado com a inflação oficial, a gente tem um aumento aí, um ganho real. A inflação dos últimos 12 meses, medido pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e que é base para reajuste de salário mínimo, reajuste da tabela do INSS, principalmente também reajustes dos nossos salários como trabalhadores lá pelos dissídios. Então, a gente teve esses últimos 12 meses um aumento de 13,71%. Ou seja, quem ganha um salário mínimo vai ter um aumento aí de quase 7%. Quem ganha acima de um salário mínimo e recebe pelo INSS vai ter um aumento de 3,71. Perfeito até aqui? O que que isso nos alerta? Vamos pensar que quem se aposentou agora, nesse último ano, com 2 salários, com 3 salários, ela estava recebendo ali, vamos pegar 2 salários, 2.640, perfeito? Essa pessoa, ela vai ter um reajuste e vai começar a receber 2.737. Só que, se ela tivesse o reajuste igual ao salário mínimo de 6,97, ela deveria receber 2.824. Ou seja, uma perda que a gente já observa aí de R$ 86. Cíntia, R$ 86 não é tanto, não é significativo. Eu fui um pouquinho mais longe. Peguei, para a gente ter de parâmetro e insumo, uma pessoa que, em 2004, ela se aposentou e ela se aposentou pelo teto. Ou seja, a gente sabe hoje que eu vou me aposentar pelo INSS e tem o máximo que eu posso receber desse INSS, certo? Lá em 2004, 20 anos atrás, se a gente for passar, nossa, 20 anos, muito tempo, passa assim, ó. 20 anos, essa pessoa que se aposentou com o teto, esse teto, na época, valia o equivalente a 10 salários mínimos. Presta atenção. Essa pessoa ganhava R$ 2.400, o salário mínimo na época era de R$ 240. Perfeito até aqui? Corta para 2024. O salário mínimo em 2024 é de 1.412, o teto do INSS, ou seja, aquela pessoa que ganhava 10 salários mínimos, se fosse fazer a correção exatamente, né, conforme o aumento do salário mínimo, ela deveria ganhar 14.120. Confere? Só que o teto vai ficar em R$ 7.786. Ou seja, nos últimos 20 anos, essa pessoa perdeu o equivalente a mais de 40% do seu ganho. O que que aconteceu com essa pessoa? Ela teve que mudar seu padrão de vida, teve que revisitar os seus gastos e provavelmente, talvez até voltar a trabalhar, porque a renda que ela tinha
se programado aquilo que ela conseguiria fazer com o ganho dela lá atrás, ela não consegue fazer essa mesma manutenção. E aqui a gente tem 2 olhares. Primeiro olhar, para aquela pessoa que ainda não se aposentou e está se programando, está na expectativa aí de se aposentar e que vai ganhar mais que um salário mínimo. É importantíssimo, dado a esse cenário, a essa percepção, que eu preciso desenvolver e construir uma reserva financeira, uma renda para construir essa minha aposentadoria e não ficar dependente 100% do INSS. Porque com o passar do tempo, aquilo que eu comecei a receber, eu vou sendo ali reduzido paulatinamente, até chegar o momento que praticamente a gente vai estar todo mundo ganhando um salário mínimo. Então a gente precisa, enquanto não aposentados, construir a nossa própria previdência, a nossa própria reserva e ter o INSS como uma renda complementar. Para aqueles que já estão aposentados, principalmente aqueles que se aposentaram recentemente e que ganham mais de um salário mínimo, é importante entender e observar que, com o passar do tempo, o seu poder de compra vai ser reduzido. Isso a gente já tem evidências, né? A pessoa ganhava 10 salários, agora ela ganha 5 salários e meio. Ou seja, eu vou precisar olhar os meus gastos, os meus custos, o que que eu tenho ali de gastos. Talvez eu vou ter que eliminar alguns itens, talvez eu vou ter que trocar de marcas de prestadores de serviços e começar a observar se eu tenho reservas. Se eu não tenho, eu preciso desenvolver essas reservas mesmo aposentado ou até vou ter que buscar uma renda adicional para manter ali a minha qualidade de vida, o mínimo necessário dessa qualidade. Então, pessoal, é importantíssimo não contar apenas com essa previdência. É importante vocês construírem, desenvolverem enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão ganhando ali um salário, um 13º, uma férias, às vezes até um ganho adicional, uma comissão, para que vocês possam fazer essa reserva e minimizar, né, o impacto dessa perda. E aí a gente deve pensar, mas por que que o reajuste, né, de quem ganha acima do salário mínimo, já corrigindo pela inflação, no tempo a gente tem essa sensação, essa percepção de perda? Se a gente for observar, os indicadores oficiais como o INPC, o IPCA, o IGPM, que são índices que medem a inflação, eles são componentes ali de uma cesta de produtos e serviços que, na média, teve esse impacto. Alguns tiveram mais aumentos, alguns tiveram reduções. Só que quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente deveria fazer a inflação nossa real. Quanto de fato os produtos e serviços que eu utilizo, que eu consumo, tiveram de aumentos. Então, se a gente for olhar o nosso combustível, a nossa locomoção, a nossa alimentação, às vezes, se eu tenho filho, esse componente lá vai estar trazendo a questão de filhos, ou eu não tenho filhos, vai trazer componentes, às vezes, relacionados ao turismo, aviação, mas eu não faço viagens. Então, é importante a gente entender que esses indicadores, e principalmente por eles serem bases de cálculo para reajustes de salário mínimo, reajustes de aluguel, a gente sabe que no dia a dia muitos produtos e serviços têm os seus aumentos maiores que esses indicadores, porque esses indicadores tratam-se da média do que já aconteceu e não do que está acontecendo. Então, os aumentos que eu estou recebendo agora, em janeiro, de convênio,
de transporte público, ele é para frente. O que eu estou vendo agora de reajuste do meu salário mínimo, ele é com base no que aconteceu nos últimos 12 meses. Então, a gente tem um atraso nesse movimento. Então, a gente precisa, sim, ficar de olho, ficar alerta com o nosso consumo, com os nossos gastos e, principalmente, buscar reter ali parte desse ganho e já traçar estratégias para minimizar o impacto que nós temos aí da perda do poder de compra. Combinado? Entendido? Vamos fazer a lição de casa. Comente aqui se você já é aposentado, se você sente, né, essa perda, se você ganha mais de um salário mínimo e esses reajustes, infelizmente, acabam não sendo efetivo para a sua realidade. Se você está tendo que ou trabalhar ou ter que usar da reserva que foi construída aí ao longo do tempo. Então, até como orientação para quem ainda não se aposentou, não ficar apenas com esse caminho. Combinado? Vejo vocês num próximo vídeo com uma nova temática. Deixa aqui também sugestões que vocês querem entender, compreender, aprender, para que a gente possa trazer esse conhecimento aqui também. Perfeito? Beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.